Olá, alunos de Elementos da Matemática, professora Cristiane, e nós estamos aqui juntos para a nossa última aula deste semestre. Funções exponenciais e suas aplicações. Acho que nunca antes ouvimos tanto falar em função exponencial como estamos ouvindo agora com essa pandemia. Você já assistiu os vídeos que falam sobre coronavírus e função exponencial? Se você tiver dúvidas, anote suas dúvidas para tirar na aula online. Vimos muito sobre isso e os vídeos têm muito a acrescentar. Um outro exemplo. Vamos falar um pouco sobre fofoca. Vamos supor que você tenha um segredo e você resolva contar esse segredo para 2 amigos. Mas cada um desses 2 amigos conta para outros 2, que conta para outros 2, que conta para outros 2. Olha o que está acontecendo. No 4º dia, 16 pessoas saberão do seu segredo. Mais as 8 que souberam do seu segredo no 3º dia, mais as 4 que souberam do seu segredo no 2º dia, mais as 2 pessoas que você contou o seu segredo no 1º dia. Olha quantas pessoas já sabem o seu segredo. 30 pessoas. Deem uma olhadinha nisso daqui. Se eu colocar esses dados num gráfico, olha como esses pontos estão subindo. Se eu unir esses pontos, eu fico com um gráfico de uma função exponencial, que tanto a gente tem visto nos jornais e nas reportagens falando sobre o crescimento da pandemia, das pessoas contaminadas pelo Covid-19. Quando eu falo de um crescimento exponencial, eu falo de um crescimento que cresce cada vez mais, cresce exponencialmente, significa que ele cresce muito. Vamos ver a função que representa essa situação-problema? A função é essa, f de x igual a 2 elevado a x. Se eu substituir, por exemplo, esse x por 1, eu vou encontrar resultado 2, que está representado aqui nessa linha, ó, onde tem 2 pessoas que souberam do seu segredo. Se eu substituir esse x por 2, 2 ao quadrado vai dar 4, é representado pela linha de baixo, onde naquele dia 4 pessoas souberam do seu segredo. Observa que no 10º dia, 1.024 pessoas saberão o seu segredo, fora todas as outras que ficaram sabendo do seu segredo antes. É muita gente sabendo do seu segredo em apenas 10 dias. Eu sei desse valor, pois eu sei que 2 à 10ª é igual a 1.024. Então, eu sei que no 10º dia, se isso prosseguir dessa forma, 1.024 pessoas saberão do seu segredo. Agora, pense na situação em que o segredo não era só seu. 5 pessoas compartilhavam esse segredo. Se cada uma dessas pessoas contarem para outras 2, que contarem para outras 2, que contarem para outras 2, qual será a função que representa essa situação? Essa. O número inicial era 5 e 2, que é a base da minha potência, é o número de pessoas que cada uma dessas 5 pessoas contou o segredo e depois cada pessoa vai contar para mais 2. Nesse caso, no 10º dia, 5.120 pessoas saberão o seu segredo. Só nesse dia, fora todas as outras pessoas que já tinham tomado conhecimento dele. Ou seja, isso está longe de ser um segredo, não é mesmo? No próximo slide, vamos observar o gráfico dessa função. Dá uma olhadinha no gráfico. Ele é muito mais acentuado do que o gráfico anterior. Essa também é uma representação de uma função exponencial. Mas a função exponencial, ela não fala só de crescimento, ela também pode falar de decrescimento. Por exemplo,
Um carro normalmente sofre desvalorização com o tempo. Se eu tiver um Fiat 0 km custando 35 mil e esse carro desvalorizar 10% ao ano, com o passar do ano, qual será o valor desse carro? Com o passar dos anos, né? Então, olha, o valor inicial é 35 mil. Depois de um ano, ele só vai valer 90% do valor, porque ele desvalorizou 10%. No segundo ano, ele vai desvalorizar 10% de novo, só que ele vai desvalorizar 10% sobre o valor que já estava desvalorizado. E assim por diante. Qual seria a nossa função exponencial? 35 mil vezes 0,9, porque há uma desvalorização de 10%, portanto, só fica 90% do valor, elevado a x, que no caso é o nosso tempo. Dá uma olhadinha no gráfico. Enquanto os gráficos anteriores subiam, eram gráficos crescentes, esse gráfico ele decresce. E um dos motivos que ele decresce matematicamente é porque este número, que é a base, é menor do que 1. Certo? Quando a base da minha função exponencial estiver entre 0 e 1, nós teremos uma função decrescente. Vejamos, então, o formato de uma função exponencial. f de x igual a vezes b elevado a x. Nesse caso, nós temos em que x é chamado de expoente, o a é um número real diferente de zero, porque se o a for zero, eu vou ter uma função constante f de x igual a zero, e o b é um número pertencente aos reais, que não pode ser zero, senão eu terei a função constante f de x igual a zero, e ele tem que ser positivo. E tem mais um detalhe, ele precisa ser diferente de 1, senão também nós teremos uma função constante, porque 1 elevado a qualquer número é 1, ok? Como eu já disse, se a base, que é o b, for positiva, a minha função é crescente. Se o b for um número entre 0 e 1, uma função decrescente. O meu b não pode ser negativo. Vamos lá. Vamos voltar e dar uma olhadinha nos exemplos anteriores. Essa primeira função é uma função crescente, a base dela é 2. 2 é um número maior que 1, e isso faz com que eu tenha uma função exponencial crescente. No outro exemplo que nós vimos do carro, nós temos uma função decrescente, porque a base é 0,9, que é um número entre 0 e 1, e, portanto, isso me dá uma função exponencial decrescente. Pause o vídeo, tenta fazer esses dois gráficos antes de ir em frente. Se você já fez, vamos dar uma olhada? Primeiro, 10 vezes 2 elevado a x. Vamos dar valores para x e calcular o valor de y. É importante nesses casos que vocês façam o gráfico em um papel quadriculado, milimetrado ou com régua e escala. Colocando esses valores no gráfico, nós chegamos num gráfico desse tipo. O que eu gostaria que vocês observassem é que os gráficos que a gente fez até agora começavam do x igual a zero, porque eu estava falando de um carro que eu compro no T0, eu estava falando de uma fofoca que começa num determinado tempo, estava falando do coronavírus que começa num determinado tempo. Nesse caso, eu estou falando de um exemplo matemático, então eu não tenho a condição de existência do x ser positivo. Então, eu posso ter um x negativo. Mas lembrando, quando eu tenho um expoente negativo, o que ele faz com a minha base? Por exemplo, esse 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 a terceira. Isso faz com que meu número diminua. Ele vai diminuindo até ele ficar muito próximo de zero, tá vendo? Ou seja, ele vai cada vez mais se aproximando do eixo x, mas ele nunca vai encostar no eixo x, porque o meu y nunca vai ser zero, e ele nunca vai estar para baixo do eixo x, porque o meu y nunca vai ser negativo. Então, eu chamo o eixo x de assíntota
horizontal, porque o meu gráfico se aproxima cada vez mais dele, mas nunca encosta. Então, para valores de x muito pequenos, números negativos, eu tenho valores de y cada vez mais próximos de zero. Isso vai ser muito importante para vocês no próximo semestre. Fiquem atentos. Nesse outro exemplo, eu tenho que a minha base é meio. Meio é um número entre 0 e 1. Portanto, eu vou ter valores decrescentes. Dando valores para x e calculando y, eu chego nesses valores. Colocando no meu plano, eu vou chegar num gráfico decrescente, mas que da mesma forma que o anterior, ele vai se aproximando cada vez mais do eixo x, mas nunca encosta. Qual que é o nome que o eixo x recebe? Assíntota. No caso, uma assíntota horizontal. Observa que se fosse um automóvel, por exemplo, ele ia se desvalorizando cada vez mais, o valor dele ia ficando cada vez mais próximo de zero, nunca chegaria a zero e jamais seria negativo. Ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa parte, mas nós temos mais um pouquinho para ver. Um outro exemplo muito clássico de uso de função exponencial são os juros compostos. Olha esse exemplo. Aplicando hoje 550 na poupança, conseguirei ter daqui a um ano a quantia de 600. Qual a taxa de juros mensal deste investimento? Primeira coisa, a gente não coloca normalmente moeda, dólar, reais, libra, porque esses cálculos servem para qualquer moeda, ok? Então, esse exemplo, por exemplo, poderia ser aplicando hoje 550 reais na poupança, conseguirei ter daqui a um ano a quantia de 600 reais. Qual a taxa de juros mensal desse investimento? Então, o que a gente sabe? Que juros compostos é uma função exponencial. Essa é a função exponencial. Nesse caso, a gente tem que o f de x é o valor final, o a seria o valor inicial, o b é o rendimento e o x é o tempo. Então, a gente sabe que de tempo nós temos 12 meses, porque eu quero juros mensal. De valor inicial nós temos 550, valor final 600 e o meu rendimento é 1 mais a taxa de juros, porque o meu dinheiro vai crescer. Lembrando no exercício anterior que tinha 10% de decrescimento, portanto eu fiz 1 menos 10%, que deu 0,90, ok? Vamos ver isso no nosso exercício? Nós temos então o valor final é igual ao valor inicial vezes o rendimento, que é 1 mais K, elevado ao tempo. Vamos colocar os valores. Então, nós temos que 600 é igual a 550 vezes 1 mais K elevado a 12. Como é que eu resolvo isso? Primeiro, eu passo 550 dividindo. Isso vai me dar 1,09. Eu peço que vocês vão pausando o vídeo e vão fazendo os cálculos e anote se você não conseguir chegar no resultado para que eu possa te ajudar com a sua calculadora. Se eu estou dizendo isso, é porque provavelmente você pode ter algum problema. Como é que eu faço aqui? Eu vou pegar esse 12 e vou passar como raiz de índice 12. Outro problema aí na calculadora. Será que você lembra das nossas aulas de radiciação? Como é que eu faço isso na calculadora? Não vou falar, vou guardar para a nossa aula online. Dá 1,007. Tira 1, vai dar 0,007, mas como eu estou trabalhando com porcentagem, eu multiplico por 100 e a taxa de juros que eu tenho ao mês é 7,28%. Com certeza agora a gente já sabe que esse não é um exercício em reais, porque a nossa poupança não está rendendo nem próximo desse valor. A poupança ultimamente está rendendo menos que 0,5% ao mês. Mas era só um exemplo de juros compostos, onde a gente usa a função exponencial para resolver. Preste bastante atenção nesse exemplo, porque no terceiro semestre você vai ter matemática financeira e você vai precisar muito desse conhecimento. Ok? Nos vemos então na nossa aula online. Exercícios para estudar, o 126 a 139 da página 97 e a bibliografia está embaixo. Bom estudo
e até lá!